Faça um bom dia, faça uma boa tarde, faça uma boa noite. E aí, tudo bem com você? Como é que você está? Hoje um pouquinho mais tarde, né? Porque hoje o dia foi meio puxadão, hein? Hoje de manhã já corri 12 quilômetros. E aí, você acordou bem hoje? Hoje é um domingo maravilhoso, dia 11 de janeiro. Como é que você está? Já agradeceu a Deus pelo dom da vida, pelo respirar dessa manhã que você acordou? Se você está vendo eu falar aqui é porque você acordou. Dai graças a Deus pela vida que Ele te concedeu, pelo dom da vida que você recebeu hoje, por esse dia que você tem pela frente, que é o único dia que basta, que conta na sua vida. Porque ele é o hoje e hoje é o presente que Deus te deu. Maravilhoso. Por isso que ele chama presente, né? É porque é só hoje que conta. Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Não é o dia que você faz aniversário. É o dia que você acorda vivo, saudável. E se você não estiver saudável, vamos fazer de tudo aí para sua vida melhorar, para ser mais saudável. Porque Deus nos quer saudáveis. E eu esses dias atrás vinha falando sobre estilo de vida, sobre qualidade de vida, sobre você ter uma vida mais saudável, sobre as escolhas que você faz. Lembra que está nas nossas mãos as escolhas, né? As escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, está nas nossas mãos. Ter mais saúde ou não, né? Muita coisa não está nas nossas mãos, mas lembra, 95% está nas nossas mãos, nas nossas decisões. Se eu tomo bem as decisões, se eu tomo as decisões acertadas na minha vida, eu faço as escolhas corretas que vão me trazer mais saúde, que vai me trazer mais qualidade de vida. E não precisa ficar desesperado. Nossa, mas se é assim, então eu tô assim, né? Não. Vai aos poucos. Lembra que eu sempre digo que de momento em momento, do ordinário em ordinário, a gente vai chegando ao extraordinário. Não adianta você ver alguém lá na frente fazendo aquilo que você quer fazer. Puxa vida, mas essa pessoa já fez tudo isso e eu não fiz, estou aqui e não fiz. É porque você ainda não caminhou como ela caminhou. Você ainda não deu os passos, não subiu os degraus que ela já subiu. Cada um tem seu momento, cada um tem sua hora. Então, vai dando os seus, vai dando assim, vai subindo os degrauzinhos da sua vida. Muitas vezes a gente está lá engatinhando ainda, né? Mas daqui a pouco você começa a andar, daqui a pouco você começa a correr. Então vamos devagar, mas não podemos deixar de fazer as escolhas, as coisas corretas para a nossa vida, né? Os alimentos corretos para que a gente possa se alimentar. Eu não sou aquilo que eu como, mas sou aquilo que eu escolho comer, que eu escolho colocar para dentro, né? As minhas emoções também eu escolho se eu vou controlar as minhas emoções ou não. Eu vou contar uma historinha para você hoje, agora, que ontem eu tive uma reunião, na verdade uma assembleia, né, da Pastoral da Criança, e uma psicóloga foi falar, e ela falou ela contou uma historinha muito bacana, e eu confesso que na hora que ela contou, a gente fica na dúvida, né, do que fazer, como fazer. E eu vou contar para você também essa historinha. Pensa que você preparou uma festa top, uma festa dos seus. Vamos pôr uma festa bem legal. Se você quer fazer uma festa de aniversário top, você coloca aniversário. Se para você o máximo para você é festa de casamento, você coloca festa de casamento. Se você o máximo para você é completar seus 50 anos, então coloca lá seus 50 anos. Então você vai colocar uma festa top, aquela coisa bem bacana em que você preparou tudo da melhor qualidade, tudo convidou todos os seus amigos e chegou o momento da festa. Tudo organizado, tudo bonito. E de repente, seus amigos começam a chegar e de repente vem um penetra. E aí esse penetra tenta entrar. E aí o que você faz? Você, automaticamente, você não quer que essa pessoa entre, porque ele não é convidado, então essa pessoa desconhecida, você não sabe nem o que essa pessoa, né, vai fazer ali na festa, como é que você vai deixar entrar, não é verdade?
Então você bota e se penetra para fora, não deixa entrar. E aí continua a sua festa, você chegando, né, os seus convidados, você vai lá recepcionar seus convidados. De repente o penetra volta. O penetra volta e aí você já está ficando o quê? Furioso, furiosa. Por quê? Porque aquilo que era para ser sua festa top, que você estava com o sorriso aqui, aí você já começa a franzir a testa e já começa a ficar meio que enfesada, né? Brava. E já chama a segurança e fala assim: bota esse penetra para fora porque já tá me irritando. E aí pôs o penetra para fora. Dali a pouco você já não está mais como você estava antes, certo? E o penetra volta novamente. E aí você resolve então deixar o penetra entrar. Assim são os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu achei o máximo quando ela colocou isso, né? Quando eu não consigo lidar com as minhas emoções, ela pode me afetar e me destruir. Então, o que eu faço com as minhas emoções? É melhor eu procurar lidar com elas do que eu tentar resistir a elas e elas vão estar sempre ali me atazanando, me azucrinando, tirando o meu sossego, tirando o bom humor e fazendo com que eu fique o quê? Uma pessoa estressada, uma pessoa sempre chata e uma pessoa, né, que ninguém suporta, e nem mesmo eu. E ela falava sobre autoestima, sobre o autocuidado, sobre a gente se cuidar, como que eu me amo, como é que eu estou me cuidando. Então, autocuidado, autoestima. Então, nós temos que saber lidar com as nossas emoções. Muitas vezes eu preciso perdoar alguém e eu fico relutando em perdoar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa fez mal, ela não merece perdão. Não merece mesmo. Você também não merecia perdão. Mas Jesus deu a vida por você. Morreu na cruz por você e por mim. Sem que nós merecêssemos. Por isso que ele falou tanto do perdão. Porque nós temos que perdoar. Por quê? Para que a gente, o perdão eu dou. Porque não é para esquecer do que aconteceu. Não. Mas é para mim deixar o penetra entrar, que eu vou saber cuidar dele. Enquanto eu fico resistindo, botando o penetra para fora, ou seja, não perdoo, né? As pessoas, não perdoo as pessoas, o que vai acontecendo comigo? Eu vou sempre estar lutando com essa resistência de não perdoar, e aí eu vou sempre estar mal, não vou estar bem. Quando falta o amor, quando tem o desamor, né? Então, o que acontece com a gente? A gente é que vai, quem vai sofrer? Sou eu que vou sofrer. O outro lá que fez aquilo pra você nem sabe, nem lembra mais que fez, imagina. Ele não tá sofrendo nada, nada. É você que está sofrendo. É você que está carregando e empurrando esse penetra para frente e não deixa ele entrar e saber lidar com ele. E no fim o penetra entrou na festa, se socializou com as pessoas e ele não era tão mal assim. Bacana a historinha, né? Eu poderia terminar esse vídeo falando só isso hoje. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o medo. O medo, ele é um sentimento, ele é uma âncora, né, emocional, aquilo que nos afunda, que nos não deixa a gente viver o extraordinário que Deus tem para nós. Por quê? Por conta do medo, o medo excessivo, né? Nós temos que ter medo, sim, lógico, porque você tem que ter prudência. Então, medo e prudência tá ali, ó, né, de mão dada. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, você fica olhando dos lados para ver se vem vindo um carro, porque você tem medo de ser atropelado. Então é diferente, é um medo sadio, não é um medo doentio. O medo doentio é aquele medo que não nos deixa dar o próximo passo. É aquele medo que não nos deixa viver aquilo que Deus tem pra gente. Então eu vou perguntar para você agora, qual é o medo que você tem? Qual é o seu medo? E eu vou começar assim, ó, em Josué 1:9. Josué, para quem não sabe, ele foi o seguidor de Moisés
quando eles estão quase chegando na Terra Prometida, Moisés, ele morre, né? Moisés, ele morre. E Josué continua conduzindo o povo até a Terra Prometida, porque Moisés não chega a entrar na Terra Prometida, né? Se você for ler lá o Êxodo e os livros seguintes, você vai ver que Moisés não chega. Então, Josué, acontece que, né, Josué, filho de Num, ele chega e vai conduzir o seu povo agora. Mas ele estava preparado, 100% preparado? Ninguém tá, né? Então, quer ver aqui que ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó, em Josué 1, capítulo 1, versículo 6, faz assim, ó. Seja firme e corajoso. Em outras versões fala, seja forte e corajoso. Porque você fará esse povo herdar esta terra, que eu jurei dar a seus antepassados. Então, seja forte e corajoso. Seja firme e corajoso. Ser corajoso é o contrário de ser medroso, certo? Então, Josué, ele teve que ser corajoso para ele conduzir o povo. Então, eu torno a perguntar, né? Qual é o medo que você tem? Então, o medo nos trava, o medo não nos deixa ver o sobrenatural, né? O extraordinário. Lembra que eu dizia que a gente vai fazendo o ordinário dia a dia e o extraordinário vem com o ordinário bem feito. Eu não vou conseguir chegar no extraordinário se eu não fizer o ordinário, se eu não fizer dia a dia. Se eu olhar para frente e ver as pessoas lá na frente, falar, nossa, eu quero chegar onde aquela pessoa chegou, mas, nossa, tá tão longe de eu chegar onde ela chegou, mas se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou chegar. E se você der o primeiro passo, ou seja, o ordinário, todos os dias, você vai viver o extraordinário, vai viver um momento, né? Você vai aproveitar a vida de momentos e momentos, de alegria com quem você ama, com quem você convive, com a sua família. Então, assim como Josué, seja forte e corajoso, seja firme e corajoso, nós também temos que ser firmes e fortes, né? E ser corajosos. Então, o medo, eu vou ler algumas coisinhas aqui que eu anotei do medo. O medo nos impede de crescermos, de prosperar, de fazer algo. Por exemplo, quem gosta de empreender ou quem quer empreender, então o medo muitas vezes não nos deixa, né? Eu tô aqui batalhando, eu tô lutando, não vou falar para vocês que eu também não estou junto com vocês, estou junto com vocês. Estou falando para vocês, estou falando para mim, né? Eu também tenho bastante medo. E eu vou me fortalecendo na Bíblia, estou me fortalecendo na palavra, e eu continuo aqui dizendo para você, leia a Bíblia. Leia a palavra, porque apesar dos livros todos que a gente tem aí, de autores bons que a gente tem aí, que vai nos animar, que vai nos incentivar, que nos vai dar direção, a Bíblia, gente, é o maior e melhor livro que a gente tem para a gente prosperar, para a gente viver aquilo que Deus tem para nós, viver o extraordinário que Deus tem para nós. Então, o medo nos impede de prosperar, de crescer, de abrir uma empresa, de repente, se você está querendo abrir uma empresa. O medo isso é fatal, eu vivi isso na pele, né? Ele nos impede de ser promovido. Quantas vezes eu recebi sugestões, né? Indicações para promoção, né? E eu não aceitei no meu serviço, por medo, por medo. Então, o medo não me deixou eu viver aquilo que poderia ser uma coisa muito melhor para mim, uma qualidade de vida melhor, né, para minha família, enfim. Então, o medo não nos deixa, por exemplo, fazer um plano de carreira. O medo nos impede de fazer novas amizades. Muitas vezes a gente não faz novas amizades por medo. E não fazendo novas amizades, a gente não cresce, porque de repente, aquela amizade que eu poderia fazer é aquela pessoa que iria me ajudar a subir o próximo degrau da minha vida. Né? Que a gente chama de fazer network, né? Fazer... conversar com pessoas para a gente poder crescer, conversar com aquelas pessoas, estar em grupo de pessoas que já chegou onde você quer chegar, mas eu tenho medo, tenho vergonha, tenho medo, não quero chegar, né? Então veja, o medo te impede de se expor, de se posicionar, né? Quantas vezes a gente não consegue se expor, se posicionar, né?
e a gente perde oportunidades. O medo não nos deixa falar de Jesus. Olha, isso aqui é perigoso, porque eu nunca me acho pronto. Em Marcos 16:15 vai falar um pouco sobre isso. E em 1 João 4:18, 18a, só ali, né? No primeira parte do 18, 1 João 4, no versículo 18, ele vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, veja, olha que interessante aqui, ó. Deixa eu ver onde tá lá. Então, ó, vou ler para vocês, ó. João. Ó, 1 João, deixei marcadinho aqui já para ficar mais fácil, né? Então, em 1 João, ó, 18, ele fala assim, ó. 1 João 18. Não, estou em João Timóteo. 1 João 18. Não, desculpa. 1 João 4:18, né? Isso, 1 João 4:18, ele vai falar assim, ó. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo pressupõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, muitas vezes, a gente acha que ama Deus, a gente acha que ama, mas a gente, né? A gente ainda tem medo. A gente tem medo por conta de não se achar amado por Deus, por aquele que nos amou tanto, a ponto de dar o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Olha como Jesus nos amou. Porque se Jesus nos amou tanto, qual é o medo que eu tenho de amar? A ponto de dar a vida, né? Por mim, por você, que não éramos merecedores. Então veja, e no próprio, ainda no 1 João 4, 1 João 4, de 7 a 8, ele vai falar assim, ó. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Aquele que ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se eu tenho medo, eu preciso parar para pensar. Eu preciso, você também precisa, né? Porque onde existe amor, não existe medo. Onde existe amor, não existe medo. O medo é como se fosse um quarto, né? Um lar emocional. Sabe aquele quarto ali naquele lar? Vamos por assim, o lar emocional, e você nessa casa tem vários cômodos, tem vários quartos. E aí tem um quarto, tem um cômodo, que é o cômodo do medo. E esse cômodo tá tão escuro, tão escuro, tão escuro, e você não enxerga nada. E aí, ali, se manifesta todo tipo de medo. Você passou já por essa situação? Eu morava no sítio quando era criança. Então, quando não era dia de lua cheia, que a gente ia à noite para missa, né, e voltava à tarde, então era uma escuridão só. Aí você via um toco lá na frente, aquele toco era tudo, menos um toco. Dia de lua cheia, não. Lua cheia parecia que tinha carros, assim, que ia atrás de nós, clareando com as luzes, assim, né? Mas o dia que não era lua cheia, lua nova principalmente, que é mais escura, qualquer toco parecia um monstro, parecia um bicho, parecia um cachorro, parecia uma pessoa, parecia qualquer coisa, menos um toco. Então, quando você entra num quarto escuro, você não enxerga nada. Quando você anda numa rua escura, você não enxerga nada. Quando você está na escuridão da vida, você não enxerga nada. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Então ali se manifesta todo tipo de medo. Ali você imagina toda coisa, menos a coisa que é. Um toco pode ser um monstro, um toco pode ser um bicho, pode ser um cachorro, pode ser qualquer coisa, menos um toco. Então, faltando alguma coisa. Porque a escuridão é a ausência de luz. A escuridão é a ausência de luz. Então, quando você acende a luz desse cômodo, onde tinha escuridão, passa a ter luz. E aonde você não enxergava nada,
Agora você começa a enxergar. E aí você está vendo que não tinha bicho, que não tinha monstro, que era tudo coisa da nossa cabeça, né? Então, isso quer dizer que o medo é como uma escuridão e o amor é luz. O amor é luz. Por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo vem da escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Então, onde o amor chega, o medo vai embora. Viu como a Bíblia é sábia, gente? A Bíblia é maravilhosa, né? Sabe demais. Sabedoria demais. Então, não tem como. Onde o amor chega, o medo desaparece, o medo vai embora. Onde o amor chega, não existe escuridão, porque o amor é luz. Isso significa que se dentro de você ainda tem espaço para o medo, você vai precisar um pouco mais de amor. Vai precisar um pouco mais de luz. E essa luz que Jesus trouxe, essa luz que é Jesus, volta para dentro da sua vida, né? Ajoelha-se, dobra o seu joelho para Ele, renda-se a Ele. Senhor, eu estou aqui, né, para te pedir, me dê sua luz, me faça também ser sal e luz no mundo. Em 2 Timóteo 1,7, olha que lindo que vai falar em 2 Timóteo 1,7. Em 2 Timóteo, em carta de Timóteo, né? 2 Timóteo 1,7, vai falar assim, ó. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e sabedoria. Lembra quando Jesus, ele vivia aqui na terra, andava com seus apóstolos, e ele falava, eu vou, mas vou mandar para vocês uma outra pessoa. Aí é quem já assistiu The Chosen, né? Nesse momento eles falam assim, mas nós não queremos ninguém, nós queremos só o Senhor. Então ele mandou para nós o Espírito Santo. Essa luz, um espírito, não do medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. E eu vou parar por aqui hoje, porque já deu um bom tempo. E é maravilhoso, gente. Ler a Bíblia é maravilhosa, porque a gente vai fazer nos crescer, vai fazer a gente ter mais amor, vai nos fazer a gente perdoar mais, vai fazer a gente saber lidar mais com as nossas emoções. E a cada dia, e a cada momento, nunca você vai estar pronto, você vai estar sempre lutando, batalhando, que isso que é o bom. Porque quando eu estiver pronto, eu estou pronto, eu já estou morto, eu morri. Porque nunca a gente vai estar pronto. A gente vai todos os dias melhorando, todos os dias subindo um degrauzinho para que a gente possa chegar no extraordinário e viver aquilo que Deus tem para cada um de seus filhos, que nós já nascemos com isso, porque Deus, no nosso nascimento, Ele, mesmo antes da sua mãe, da minha mãe saber que ela estava grávida de nós, Deus já nos tinha conhecido, já nos tinha chamado pelo nome e já nos tinha dado o nosso propósito. Mas para isso nós precisamos conhecer Ele, conhecer a sua palavra e saber lidar com as nossas emoções. Porque se Ele nos deu essas emoções, Ele também nos deu o nosso manual de instruções, a Bíblia. Tá bom? Fica com Deus, um beijo no seu coração.